tarde, crianças! Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, em nossa nona aula de Geografia, voltaremos a falar sobre o trabalho desenvolvido por pesquisadores e pela comunidade local dentro de uma APA. Antes disso, crianças, quero que vocês relembrem que ambientalista é o especialista em assuntos ou atividades relacionados ao meio ambiente, né? Relacionados ao meio ambiente, que é aquele que, de certo modo, está envolvido com a defesa do meio ambiente. E ecoturismo é a atividade turística que promove a conservação do meio ambiente e a educação ambiental. Então, vamos agora falar sobre a APA. É só para preservar? Lembrando também que a APA é a sigla, né, da palavra áreas de proteção ambiental. Então, A quer dizer áreas, P, proteção, o segundo A, ambiental, área de proteção ambiental. Saibam, crianças, que esse texto apresentado no livro na página 226, ele foi modificado para facilitar a compreensão de vocês. E essa modificação ela pode ser percebida pelo uso dos colchetes com reticências, que é esse sinal aqui, colchete com reticências, que mostra que um trecho ele foi suprimido. O que quer dizer suprimido? Ele foi resumido, tá? E os termos entre colchetes, eles também foram inseridos pelo editor do livro didático e não constavam na versão original do texto, tá, crianças? Isso acontece para esclarecer do que se trata o texto e ele deve ser lido como se fosse parte dele. Então, parte desse texto, ele não consta na versão original, mas ele foi também adaptado para que vocês tenham uma melhor compreensão do que está sendo dito. Certo? Então, houve uma modificação em relação ao texto original, para melhor compreensão dos alunos. Observem atentamente a essa imagem, criança, da página 226. O que essa imagem retrata? Que atividade é essa que esse homem está desenvolvendo nesta área? Que local é esse, crianças? Para sabermos a resposta destas perguntas e de outras, nós devemos fazer a leitura da legenda, que se encontra ao lado esquerdo dessa imagem, que está dizendo que na área de proteção ambiental de Guapimirim, vivem comunidades formadas principalmente por pescadores e catadores de caranguejos, e essas pessoas são profundas conhecedoras de seu habitat e desde sempre tiram sua fonte de renda da pesca e da cata do caranguejo nos manguezais. E na imagem o pescador exibe ciris que ele pescou. Essa fotografia foi tirada no ano de 2005. Então, crianças, mesmo que a área seja preservada, há sim a liberação de atividades nessa área para a extração de elementos naturais que ali se encontram, para que pessoas possam sobreviver dessa atividade. O importante é que as pessoas que desenvolvam essas atividades, né, nessa área de proteção ambiental, é que elas tenham consciência que o que elas vão retirar desse espaço deve ser retirado na quantidade adequada, na quantidade suficiente. Então, eles não podem usufruir, né, de forma exagerada desses recursos, porque eles têm a consciência que se o uso for inadequado, esses recursos vão se esgotar. E assim, o seu meio de sobrevivência também não existirá mais. Quero que vocês façam a leitura do texto da página 226, finalizando na página 227. Prestem atenção à bibliografia desse texto. Aqui vocês têm o real nome, o real título desse texto, certo, crianças? Onde, quando e por quem ele foi publicado. Em seguida, realizem as atividades a seguir com muita atenção. Agora que você já realizou as questões da página 227,
Vamos para a página 228 para realizarmos o amarrando as pontas e assim concluirmos o livro de geografia. Na questão de número 1, eu quero que você observe a fotografia e responda as questões a seguir. Esta é uma placa da fronteira entre dois países? Quais são esses dois países? B. Explique qual tipo de fronteira existe entre os dois países. Observem atentamente a imagem para identificar. Também precisam lembrar das informações que a professora deu referente às fronteiras, né? Ela pode ser imaginária ou ela pode ser uma barreira feita por elementos naturais. C. E qual é o outro tipo de limite que você estudou neste capítulo? São os limites que existem por si só. Então, nós chamamos de um limite aquilo que existe por si só, que não precisa da mão do homem para ser produzido. Nós chamamos de 2. Em um mapa, as linhas que representam limites e fronteiras não são iguais. Explique quais são as diferenças entre elas. Então, lembre-se, crianças, que a linha mais fina, ela representa o limite entre municípios. E a linha mais grossa, ela representa o limite entre os estados. 3. Este planisfério está incompleto. Vamos preencher com as informações que faltam? Lembrem-se, planisfério é a representação por um todo, só que de uma forma plana, né? E não no formato real do nosso planeta. Por isso chamamos de planisfério. Escreva aqui no mapa os nomes dos meridianos e dos paralelos representados. Você lembra o que é um meridiano e um paralelo? Caso não se recordem, volte à página 212 para ver o que são paralelos e na página 214 para rever o que são meridianos. Lembrem-se que a linha do Equador, que é uma linha imaginária feita no centro do planeta, ela divide os hemisférios norte e o hemisfério sul. Então, aqui na letra B, eu quero que você pinte de amarelo os territórios que fazem parte do hemisfério norte. E depois pinte com a cor de rosa os territórios que fazem parte do hemisfério sul. Boa aula para vocês, crianças. Um ótimo estudo. Que vocês tenham também um ótimo final de semana junto de sua família. Que vocês continuem se cuidando. Que o nosso encontro nas aulas presenciais está cada vez mais próximos. Na próxima semana, realizaremos atividades contínuas referente ao conteúdo do 4º capítulo das disciplinas. Até lá!